Olha aí, pessoal, o dólar subiu mais uma vez, atingiu R$ 5,59. Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho, dia que eu estou gravando este vídeo, e o Ibovespa caiu. Na verdade, o dólar já tem 15% de alta no primeiro semestre de 2024, que, para fins de negociação em bolsa e coisas cambiais, terminou hoje mesmo. Já estamos na metade do ano. De fato. E adivinha o que causou esse cenário de piora nas cotações de maneira geral, né? O que é o mesmo motivo que tem causado isso nos últimos dias? É quase cotidiano, eu diria. Lula falando bobagem, é claro, mais uma vez se relacionando à questão do Banco Central, dobrando ou triplicando a aposta nesse sentido e reafirmando que vai intervir no Banco Central no sentido de reduzir, então, a taxa de juros, e isso levanta toda uma série de problemas relacionados à saúde fiscal no Brasil, né? Realmente uma coisa, assim, assustadora e que demonstra que, na verdade, o mercado está precificando bem o que vai acontecer. Lula já deixou claro que vai tomar esse tipo de atitude, não poderia ser diferente, mas vamos ver as cotações do dólar, vamos ver o que o Lula falou dessa vez, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o dólar atingiu a brutal cotação de 5,59, né? Começou aqui o mês de junho na faixa de 5,20, subiu 29 centavos, né? E no ano subiu aqui, o ano fechado aqui, né? Vamos colocar... enfim, não estou conseguindo achar um ano aqui, mas, caramba, subiu muita coisa. Subiu mais ou menos aí, uns 40, 50 centavos, 45 a 50 centavos nesse período. Um desastre completo, olha aí, esse mês, que coisa terrível. E o dólar, de fato, está fazendo isso aqui, ó, escadinha a cada dia que passa. Lula fala uma bobagem, sobe mais um pouquinho, uma coisa impressionante. E a bobagem da vez aqui, né? Como o pessoal do antagonista colocou, eu dei muita risada com essa palavra aqui, né? Boquirroto. Tá aí um adjetivo que eu não tinha usado para o Lula até então, né? Achei bem interessante e vem a calhar para ele, é claro, né? O Lula é um boquirroto, de fato, aqui, né? Um cara como... Eu entendo, acho que o significado disso aqui é boca furada, né? Então, não aguenta segurar as bobagens na própria boca, deixa isso escapar sempre. E o que ele falou, na verdade... a declaração dele foi a seguinte, ele estava dando uma entrevista para a rádio O Tempo, em Belo Horizonte. O Lula vai para essas rádios locais e faz cada besteira, meu amigo, é cada coisa que esse animal fala que é impressionante. Ele fez isso algumas vezes, né, recentes, né, no Rio de Janeiro, uma rádio lá na Bahia também, atrocidades que ele falou e bagunçaram o cenário todo. A rádio é local para pouca gente ouvir, mas a repercussão disso é generalizada. E aí o Lula falou o seguinte aqui, né? A taxa de juros de 10,5% é irreal para uma inflação de 4%. Ok, isso aqui ele fala desde sempre. Esse não é o grande ponto. O que ele falou depois que foi terrível, né? Olha só, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, né? Olha que coisa impressionante. Ou seja, ele já deixou claro que, independentemente de quem seja o próximo presidente, que vai ser um indicado dele, um homem dele, independentemente de como estiver a inflação lá na frente, a taxa de juros vai cair, inevitavelmente vai cair, porque ele já deixou claro que esse é o objetivo dele, né? Então, ele falou aqui que o presidente não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central e tudo mais, e, portanto, isso aí vai melhorar, né? E aí, o abençoado do Lula me dá essa entrevista de manhã. Se ele fizesse no final da tarde, fora do pregão, então o pessoal teria o final de semana todo para digerir a informação, dar uma acalmada nos ânimos e tudo mais. Não, o Lula me faz essa entrevista, me dá essa entrevista às 8 da manhã, na hora que você abre o pregão da bolsa, as negociações do dólar, a coisa já vai ali de arrasta para cima, como o povo gosta de dizer. Então, logo de manhã, a coisa já tinha
desestabilizado por completo, chegou a subir aqui 1,50% logo na parte da manhã e ficou no 5,59%. Portanto, né, até um valor atualizado que o pessoal do antagonista nem tinha colocado aqui, uma resposta do mercado, obviamente, para as besteiras que o Lula fala de forma generalizada, né? Então, de fato, aqui, o Lula gastou tempo nessa entrevista para falar da taxa de juros. Hoje é o grande tópico, o grande assunto do Lula de maneira geral. Ele sempre abre a boca para falar desse tema por uma série de questões, né? A primeira é relacionada ao voo da galinha. Ele precisa de uma taxa de juros mais baixa para subsidiar atividades econômicas, fazer com que aquela impressão de que a economia está circulando fique um pouco mais destacada, e aí as pessoas acreditem que está melhorando e tudo mais. Na verdade, é só o voo da galinha mesmo, é aquele crédito subsidiado mascarando os problemas estruturais da economia brasileira, mas o Lula fez isso no passado com relativo sucesso, enganou bem as pessoas com o voo da galinha do crédito subsidiado, do crédito fácil e barato. Com a taxa Selic a 10,5%, é impossível fazer isso. O Lula vive lançando programa aí de financiamento, linha de crédito para isso, para aquilo, mas não é suficiente para o ímpeto dele e ele precisa de uma tonelada de empréstimos e financiamentos para conseguir mascarar os problemas da economia. Então, ele precisa de uma taxa Selic mais acessível, porque isso aí vai permitir às empresas investir mais, fazer aí um pouco mais de expansão nos seus negócios por meio de financiamentos, e da mesma forma isso aí vai incentivar o consumo. As pessoas vão parar de guardar dinheiro, coisas mais caras que precisam ser financiadas, um automóvel, uma casa, né, um terreno, coisas desse tipo aí, vão ter um aumento na sua demanda também, porque vai ser mais fácil financiar tudo isso aí, e isso dá a impressão de aquecimento da economia. É claro que essa queda forçada na taxa de juros, que gera uma atividade econômica aquecida no primeiro momento, vai gerar inflação lá na frente. A demanda subindo dessa forma, sem qualquer tipo de resposta produtiva, você vai ter, obviamente, um aumento generalizado de preços. É inevitável, mas até lá o Lula vai ter algo positivo para colocar na economia, coisa que ele não tem hoje, né? O PIB do ano passado, pequeno, o desse ano vai ser pior. A inflação dá os parabéns para o Campos Neto, então, que você vive criticando, porque ele é o grande responsável por esse cenário aí, né? Os empregos estão aumentando desde 2016, 2017, especialmente desde 2017, não é novidade nenhuma do governo Lula. Ele não tem nada de interessante para falar em matéria econômica, ele precisa fabricar isso de alguma forma. De que forma ele vai fabricar? Obviamente com uma taxa de juros mais baixa, enganando a economia, maquiando os problemas e fazendo parecer que a coisa está se desenvolvendo. E, obviamente, isso não vai acontecer, né? Então, o maior interesse do Lula, sem dúvidas, é esse, mas o Lula também está batendo na tecla da alta taxa de juros aqui, principalmente do ponto de vista real, porque hoje esse é um problema que pode ser diretamente ligado ao Campos Neto. É fácil fazer essa ligação. Mas o pessoal do Copom votou de forma unânime para manter a taxa de juros. Verdade, todo mundo deveria ser responsabilizado, portanto, mas não é assim que funciona no mundo político. Então, para haver algum tipo de responsabilização do Campos Neto pelos problemas econômicos, não é difícil. E imagina só, rolando aí uma eleição de alguma prefeitura aí mais com alguém com pensamento mais liberal, econômico e tudo mais, de uma grande capital, de uma cidade com uma quantidade de recursos considerável, imaginem um São Paulo ou alguma coisa assim, um Rio de Janeiro, com um governo mais de direita, e alguém convida o Campos Neto para começar como secretário de Finanças nessa cidade no ano que vem. Bem, aí vai entrar naquele papo lá, mesmo caso do Sérgio Moro, falar que isso aí eram intenções políticas e tudo mais, e dar toda aquela celeuma que causou com o Moro também, inclusive, né? Então, o Lula está apostando suas fichas em escolher um bode expiatório para colocar a culpa do desastre econômico que, vamos ser sinceros, a gente sabe que vai acontecer, né? Então, realmente, inclusive aqui o Lula
tá fazendo outros absurdos, como nessa mesma entrevista ele falou isso, né? Que na verdade aqui o dólar está subindo porque tem especulação com derivativos e o Banco Central tem a obrigação de investigar isso, ou seja, não apenas culpando o Banco Central pela taxa de juros, mas também pelo valor do dólar. O dólar está alto porque o Banco Central não está investigando isso aí, tem especulação no mercado, né? Não, Lula, não tem especulação. Você que não para de falar bobagem. Como é que é a expressão? Você que é um boquirroto, né? Tem que fechar mais a boquinha e parar de falar essas besteiras. Cada vez que o Lula fala essas bobagens dele, uma coisa terrível, o dólar dispara. É inevitável, porque o cara só fala bobagem. É uma máquina mesmo de falar groselha, e aí é natural que todo mundo reaja dessa maneira. Então, fechamos a semana, o primeiro semestre, com essa alta bizarra de 15%, sem nada, não tem fator externo que explique essa alta bizarra aqui. São fatores internos, majoritariamente 80, 85, 90% do problema relacionado a questões internas. Isso tende a piorar, meu amigo, porque o Lula vai continuar falando e vai continuar falando bobagem. E aí a gente já sabe como o mercado financeiro reage. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.